Teremos agora, então, a catequese do Papa Leão XIV, que, como já é tradicional, também é feita em italiano. Vamos seguir com atenção as palavras do Santo Padre. In questa ultima catechesi sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium, queridos irmãos e irmãs, nessa última catequese sobre a Constituição Sacrosanctum Concilium, desejo hoje debruçar-me sobre as razões pelas quais os padres conciliares pretenderam promover uma reforma da liturgia. A esse respeito, é esclarecedora a terceira carta do concílio que o cardeal Giovanni Battista Montini, então arcebispo de Milão, enviou em 28 de outubro de 1962 aos fiéis da sua igreja. A liturgia, escrevia ele, é uma expressão sincera tanto do divino como do humano. É linguagem. É, por um lado, veículo do ensinamento divino e, por outro, voz de diálogo com Deus. É evidente que ela não pode renunciar à sua função didática, nem deixar de oferecer à fé e à piedade a possibilidade de se expressarem com inteligibilidade espontânea. Motivado por essas convicções, o futuro Papa São Paulo VI afirmava que os fiéis não podem nem devem continuar a permanecer em silêncio e passivos. A sua presença material não pode coexistir com a sua ausência espiritual. É evidente a consonância dessas declarações com as que figurarão no número 48 da Constituição Conciliar. A Igreja procura, solícita e cuidadosa, que os cristãos não entrem neste mistério de fé como estranhos ou espectadores mudos, mas participem na ação sagrada, consciente, ativa e piedosamente, por meio de uma boa compreensão dos ritos e orações. Sejam instruídos pela palavra de Deus. Alimentem-se à mesa do corpo do Senhor. Deem graças a Deus. Aprendam a oferecer-se a si mesmos, a oferecer juntamente com o sacerdote, que não só pelas mãos dele, a hóstia imaculada, que dia após dia, por Cristo mediador, progridam na unidade com Deus e entre si, para que finalmente Deus seja tudo em todos. Nestas palavras percebe-se uma renovada consciência do valor da liturgia. Através das ações rituais da Igreja, enquanto se realiza a memória da obra da salvação, é dada a possibilidade de viver a verdadeira relação com Deus, entrando em contato com o acontecimento salvífico. Uma vez que os gestos e as palavras da Sagrada Liturgia são decisivos para concretizar esta experiência, a participação dos fiéis não pode ser passiva. A reforma conciliar, ao colocar no centro aquilo que constitui o cerne da experiência eclesial, procurou fazer resplandecer a liturgia como fonte primária da vida divina que nos é comunicada. Dessa convicção surgiu a necessidade de tornar a riqueza dos textos bíblicos e das orações mais acessível a todos os fiéis e de tornar a estrutura da celebração mais simples do que a prevista nos livros litúrgicos então em vigor. A liturgia, de fato, sendo uma realidade viva, tem estado sempre sujeita, ao longo dos séculos,
a evoluções e mudanças. O magistério adaptou as suas formas às necessidades das diferentes épocas. Não é, portanto, de admirar que também o Concílio Vaticano II, com o máximo respeito pelo patrimônio da tradição e precisamente com o objetivo de o tornar mais acessível, tenha considerado necessária uma revisão dos livros litúrgicos. O objetivo que os padres tinham no coração está explicitado no número 21 da Constituição Sacrosanctum Concilium. A Santa Mãe Igreja, para permitir ao povo cristão um acesso mais seguro à abundância de graça que a liturgia contém, deseja fazer uma acurada reforma geral da mesma liturgia. Na verdade, a liturgia compõe-se de uma parte imutável, porque de instituição divina, e de partes suscetíveis de modificação, as quais podem e devem variar no decorrer do tempo, se porventura se tiverem introduzido nelas elementos que não correspondam tão bem à natureza íntima da liturgia, ou se tenham tornado menos apropriados. Nesta reforma, proceda-se quanto aos textos e ritos, de tal modo que eles exprimam com mais clareza as coisas santas que significam, e, quanto possível, o povo cristão possa mais facilmente aprender-lhes o sentido e participar neles, por meio de uma celebração plena, ativa e comunitária. Mediator Dei di Papa Pio XII, la distinzione nella liturgia. A distinção na liturgia entre elementos divinos, imutáveis e elementos humanos, que, por sua vez, podem sofrer várias modificações aprovadas pela hierarquia sagrada, assistida do Espírito Santo, segundo as exigências dos tempos, das coisas e das almas, remonta a encíclica Mediator Dei do Papa Pio XII. Aliás, o desejo de uma reforma geral não surgiu de repente, mas tinha se manifestado na ação dos papas que se sucederam desde o início do século XX, em sintonia com as reivindicações do movimento litúrgico. A afirmação da necessidade de os fiéis não assistirem às celebrações como estranhos ou espectadores mudos já tinha sido retomada pela Constituição Apostólica Divinis Cultus de Pio XI. Além disso, podem recordar-se as intervenções de Pio XII sobre a organização dos ritos da Semana Santa, que ele recolocou nas horas correspondentes aos acontecimentos pascais, depois de, durante séculos, terem sido antecipados para as horas da manhã. Não se deve, aliás, esquecer que São João XXIII considerou necessária uma simplificação das rubricas do breviário e do missal, aprovando-a com o motu próprio Rubricarum Instructum, de 25 de julho de 1960, no qual remetia para o anunciado Concílio Ecumênico a proposta dos princípios fundamentais para uma reforma da liturgia. A reforma litúrgica promovida pelo Concílio Vaticano II insere-se, portanto, na tradição viva da Igreja. A sua correta compreensão permite também rejeitar os abusos que ocorreram em alguns setores da Igreja no período pós-conciliar e que, infelizmente, por vezes ainda hoje se verificam, ao absolutizar ou interpretar mal alguns dos princípios que estavam na base da própria reforma.
A esse respeito, vale a pena recordar que a Constituição Conciliar afirma que as ações litúrgicas não são ações privadas, mas celebrações da Igreja, que é sacramento de unidade, isto é, povo santo, reunido e ordenado sob a direção dos bispos. Por isso, tais ações pertencem a todo o corpo da Igreja e manifestam-no. É, portanto, responsabilidade primordial dos pastores, dos bispos, mas também de cada sacerdote, zelar e promover uma liturgia que, no respeito pelas normas litúrgicas, brilhe pela sua nobre simplicidade e manifeste assim a Igreja una, santa, católica e apostólica. Tal liturgia será também um veículo fundamental de evangelização, o instrumento de graça através do qual, como ensina o Concílio, poderemos aprender a oferecer-nos a nós próprios e, pela mediação de Cristo, seremos aperfeiçoados na unidade com Deus e entre nós. Conclui assim Papa Leão a sua catequese desta quarta-feira, dedicada às motivações da reforma litúrgica. Teremos agora a síntese em francês e depois a saudação que o Santo Padre fará também aos peregrinos de língua francesa. Estamos transmitindo ao vivo da Basílica de São Pedro no Vaticano, audiência geral com o Papa Leão XIV, nesta quarta-feira, 26 de agosto. E como o próprio Papa destacou no início das suas palavras, é a última catequese dedicada à Constituição Sacrosanctum Concílio. E o Papa, então, hoje se debruçou sobre as razões pelas quais os padres conciliares pretenderam promover, então, uma reforma da liturgia. E o Papa vai buscar auxílio para melhor explicar através da carta, ou a terceira carta do concílio, que o cardeal Giovanni Battista Montini, então arcebispo de Milão, depois Papa Paulo VI, ele enviou no dia 28 de outubro de 1962 aos fiéis, então, da sua igreja milanesa. E o que dizia a carta? A liturgia é uma expressão sincera, tanto do divino como do humano. É linguagem. É, por um lado, escrevia então Montini, veículo do ensinamento divino, e, por outro, voz de diálogo com Deus. É evidente que ela não pode renunciar à sua função didática, nem deixar de oferecer à fé e à piedade a possibilidade de se expressarem com inteligibilidade espontânea. Então, motivado por essas convicções, recordava Papa Leão, o futuro Papa São Paulo VI afirmava que os fiéis não podem nem devem continuar a permanecer em silêncio e passivos. A sua presença material não pode coexistir com a sua ausência espiritual. Portanto, vamos dizer de uma maneira simples também, passamos do verbo assistir para o verbo participar, né?